O acrônimo INFJ significa introversão, intuição, sentimento e julgamento. Este tipo de personalidade é considerado um dos mais raros entre os 16 tipos de personalidade de Myers-Briggs, representando apenas cerca de 2% da população mundial. Indivíduos com esse tipo de personalidade têm características únicas que os destacam dos demais. Eles podem ser incrivelmente misteriosos e emocionalmente inteligentes, sendo por vezes chamados de o conselheiro ou o advogado. Embora possamos pensar que sabemos muito sobre esse tipo de personalidade, na verdade é muito incompreendido. Vamos explorar algumas das principais características do tipo de personalidade INFJ e descobrir se você é um deles. Número 1. Diferente sintonia. As pessoas INFJ costumam sentir-se como estranhos porque a maioria está em uma sintonia diferente da deles. Sua função dominante é a intuição, eles percebem subconscientemente padrões em praticamente tudo. Na maioria das vezes, esses padrões têm a ver com a natureza humana, devido à sua função secundária, o sentimento, que os atrai para os outros. A intuição é a capacidade de entender algo subconscientemente sem saber como ou por que sabem. Como a intuição funciona subconscientemente, pode ser descrita como uma espécie de habilidade psíquica. No entanto, os INFJ muitas vezes têm dificuldade em explicar esse sexto sentido para outras pessoas, o que frequentemente os faz sentir-se isolados ou completamente incompreendidos. Número 2. Querem as coisas perfeitas e costumam procrastinar. Pessoas com esse tipo de personalidade muitas vezes lidam com o medo constante de falhar. Elas buscam a perfeição e almejam superar as capacidades normais de um indivíduo comum. Isso significa que os INFJ procrastinam muito, devido à sua necessidade subconsciente de encontrar a perfeição absoluta em praticamente tudo. Mesmo que, realisticamente, possam realizar todas essas coisas das quais têm medo sem precisar se esforçar tanto. Dito isso, os INFJ têm dificuldade em lidar com críticas, porque elas se destacam em suas mentes, às vezes apagando os feedbacks positivos que recebem. No entanto, à medida que ficam mais maduros, encontram mais facilidade em se libertar dessa necessidade de perfeição. Podem permitir-se cometer mais erros ou concentrar-se na autoconfiança para alcançar resultados notáveis em relação às metas de suas vidas. Número 3. Valorizam a beleza e a qualidade. Beleza e qualidade são coisas que um INFJ busca encontrar em praticamente tudo. Eles preferem estar cercados por sofisticação e beleza. São especialmente atraídos por coisas de alta qualidade, como boa comida, roupas elegantes e qualquer coisa bem elaborada. E embora o foco em itens sofisticados vá contra sua natureza espiritual, a beleza é uma força muito inspiradora e calmante para eles. Dito isso, os INFJ geralmente são minimalistas. Eles preferem ter algumas coisas boas a ter muitas medianas. Número 4. Irradiam calor e charme. A maioria de nós não costuma se sentar ao lado de um estranho e compartilhar nossos maiores medos, sonhos e segredos pessoais. Mas os INFJ são pessoas tão encantadoras que não é incomum um estranho compartilhar prontamente essas informações com eles. Pessoas com esse tipo de personalidade geralmente têm uma aura que faz os outros se sentirem incrivelmente confortáveis e em paz quando estão por perto. Praticamente todos gostam de estar em sua companhia, e eles são muito bons em deixar as pessoas à vontade. Não apenas são indivíduos confiáveis e encantadores com facilidade, mas também são ouvintes maravilhosos que falam em termos compreensíveis e se conectam com os outros no nível deles. Número 5. Altamente perceptivos com relação aos outros. Os INFJ conseguem ler muito bem outras pessoas e entendem seus estados emocionais e motivações em questão de segundos. Por outro lado, eles mesmos não são tão fáceis de entender, e isso pode ser difícil quando você está tentando entendê-los tão bem quanto eles te entendem. INFJ não apenas são muito bons em ler as emoções e sentimentos de outras pessoas, mas também usam a intuição para investigar profundamente abaixo da superfície da mente de outras pessoas. Eles se sentem intrigados com o funcionamento da mente das outras pessoas e descobrem o que as torna únicas à sua maneira.
Eles frequentemente conseguem perceber quando alguém está mentindo para eles, ou até mesmo quando alguém está mentindo para si mesmo. Número 6. Absorvem as emoções dos outros. É comum os INFJ absorverem as emoções das outras pessoas e interpretá-las como seus próprios sentimentos. Por exemplo, se alguém ao redor deles está animado, eles frequentemente ficam animados também. Se alguém está estressado ou ansioso, eles podem sentir o mesmo estresse ou ansiedade. Sentir as emoções dos outros, além das próprias, pode ser avassalador. No entanto, isso também proporciona uma compreensão melhor desses sentimentos e a capacidade de curar e confortar os outros. INFJs podem dizer com confiança às outras pessoas que ficarão bem. Número 7. Criam intimidade emocional profunda. A maioria dos INFJ pode parecer reservada ou tímida na presença de pessoas que não conhecem bem. Eles são frequentemente percebidos como misteriosos ou simplesmente privados. Mas na realidade, são bastante relacionais, apenas pode levar um pouco de tempo para se abrirem aos outros e mostrarem seu verdadeiro eu. INFJs anseiam por conexões autênticas e buscam confiar nas pessoas em um nível mais profundo. E por causa de sua capacidade de empatia e de ter conversas significativas, estabelecem vínculos emocionais fortes com as pessoas em quem confiam. Número 8. Verdadeira natureza introvertida. Embora os INFJs sejam fáceis de socializar, são indivíduos introvertidos. Sabem como se integrar eficientemente a ambientes sociais, mas também podem se sentir completamente em paz com um círculo de amigos relativamente pequeno, que seja confiável e merecedor de seu amor. Como a maioria dos introvertidos, os INFJs geralmente se sentem sobrecarregados e exaustos em ambientes sociais grandes ou multidões. Mesmo que tenham a habilidade inata de se destacar nesses ambientes sociais, também precisam do seu próprio tempo sozinhos para relaxar e recarregar. Número 9. Sensíveis a conflitos. O conflito tende a levar os tipos de personalidade INFJ a um estado de estresse. Eles se esforçam para criar relacionamentos harmoniosos com as pessoas próximas a eles e desejam que essas pessoas ajudem a manter a harmonia no relacionamento. Quando surge um conflito, pode perturbar fisicamente sua natureza aparentemente constante e otimista. Frequentemente, têm dificuldade para dormir ou se concentrar quando estão pensando em um conflito relacionado a eles ou alguém que se importam. Isso pode até estressar seus corpos, a ponto de terem dores musculares, dores de cabeça, dores de estômago ou outras perturbações corporais indesejadas. Claro, isso não significa que as pessoas com esse tipo de personalidade busquem evitar todo o conflito. Mas com o tempo, os INFJ aprendem a estabelecer limites saudáveis para os conflitos, ao mesmo tempo em que defendem suas próprias necessidades, e o fazem com uma compreensão absoluta dos outros. Número 10. Focado no futuro. A força de vontade é um aspecto muito importante desse tipo de personalidade. INFJ frequentemente fazem o que podem para se aproximar de seus objetivos pessoais. Por exemplo, se estão em um relacionamento que parece não estar indo a lugar algum, ou estão empregados em algum lugar que não gostam ou não veem futuro, eles terminarão o relacionamento ou deixarão o emprego. Além disso, os INFJs também são muito críticos das circunstâncias passadas e tendem a lembrar das experiências ruins. Para evitar os sentimentos negativos que frequentemente acompanham essas lembranças, geralmente preferem viver uma vida focada no futuro. Número 11. Atração por pessoas que precisam de ajuda. Um INFJ consegue ver o lado bom nas outras pessoas. No entanto, eles frequentemente caem na teoria da asa quebrada, acreditam que podem salvar os outros. Muitas vezes, se veem atraídos por pessoas que precisam de ajuda, devido à sua capacidade de ajudar e curar os outros de maneira compassiva. Isso pode ser gratificante para os INFJ, mas se os limites forem ultrapassados, também pode ser muito estressante ou frustrante. Número 12. Pensador intelectual. Os INFJ frequentemente se pegam pensando muito profundamente sobre seu propósito, significado e o que determina tudo em suas vidas.
Eles gostam de música, leitura e assuntos filosóficos ou espirituais por causa do amor por aprender coisas novas e expandir ainda mais sua compreensão do mundo. Naturalmente, devido à necessidade de entender essas revelações profundas, os INFJs não caem em conversas triviais ou fofocas. Isso é uma característica extremamente positiva, mas também apresenta desafios para desfrutar de coisas simples, como assistir a um filme ou tomar café com colegas. Os INFJ frequentemente têm dificuldade em relaxar ou realizar atividades cotidianas sem pensar demais nelas. Número 13. Talentosos em linguagem. Devido à sua natureza introvertida, os INFJs geralmente passam seu tempo sozinhos se dedicando a seus hobbies pessoais. Ser tão perspicaz proporciona uma vasta criatividade e é frequentemente acompanhado por um grande entendimento da linguagem. No entanto, os INFJ tendem a preferir escrever a falar, porque a escrita é uma saída que lhes permite expressar seus pensamentos ou ideias criativas com menos barreiras. Conversas com outras pessoas podem facilmente ficar aquém ou se tornar negativas ao discutir assuntos tão opinativos, então eles evitam falar muito, a menos que seja necessário. Escrever proporciona uma sensação de relaxamento e tranquilidade, pois é uma ampla plataforma para liberar seus pensamentos mais profundos. Os INFJ frequentemente são escritores muito talentosos e bem-sucedidos por causa de sua capacidade de empregar simbolismo divino e intrigante em sua escrita. Número 14. Trabalham melhor sozinhos ou em pequenos grupos. Embora os INFJ se deem muito bem com os outros, muitas vezes fazem seu melhor trabalho quando estão sozinhos, sem interferência de outras pessoas. Ou podem trabalhar com algumas pessoas em quem confiam e que têm processos de pensamento semelhantes aos seus. E embora os INFJ sejam indivíduos emocionais e altamente sensíveis, também podem ser bastante analíticos e científicos. Eles costumam desfrutar de uma carreira associada à ciência, pesquisa ou tecnologia. Número 15. Focados no que é certo. Devido à sua natureza amorosa e curativa, os INFJ frequentemente se sentem compelidos a proteger os outros. Podem confrontar valentões em nome de outra pessoa ou focar em ajudar alguém que está passando por uma situação difícil na vida. Se escolherem uma carreira em que ajudar os outros não esteja necessariamente envolvido, provavelmente doarão dinheiro ou encontrarão tempo para serem voluntários em uma organização beneficente. Os tipos de personalidade INFJ também se veem com medo de serem pessoas ruins, o que os motiva a fazer o que acreditam ser certo. O tipo de personalidade INFJ é complicado e peculiar, e às vezes, contraditório. E, como qualquer tipo de personalidade por aí, os INFJ têm tanto pontos fortes quanto fracos. No entanto, entender suas características pode ajudar os outros a se relacionarem melhor com eles. Claro, algumas dessas características são coisas com as quais muitas pessoas podem se identificar, então a melhor maneira de determinar seu tipo de personalidade é fazer um teste desenvolvido por especialistas. No entanto, se você se identificar com a maioria desses sinais, há boas chances de você ser um INFJ, o tipo de personalidade mais raro do mundo. Comente e nos diga se gostou, seu comentário é muito importante para nós. Não esqueça de se inscrever também para sempre ficar por dentro do que rola em nosso canal.